Rubro-negro não tem um minuto de paz, né? Agora sai a notícia de que Arrascaeta interessa ao Napoli. E isso tudo já começa a mexer com o imaginário do torcedor rubro-negro, com o sentimento do torcedor rubro-negro, que ontem mesmo estava brabo com o Arrascaeta, porque o Arrascaeta torce para o Peñarol e teria feito corpo mole para não eliminar o time na Libertadores da América. Agora já temos o receio de perder o Arrascaeta. Mas o que tem de verdade nessa situação do jogador de 30 anos envolvendo a equipe italiana? Vou contar isso para vocês aqui. Também vou falar para vocês sobre o retorno do Michael, que já pode estar no banco de reservas do Flamengo nesse domingo, também conhecido como amanhã, contra o Atlético Paranaense. Aliás, por que o Flamengo vai usar da estratégia de levar ao brasileiro uma equipe reserva, uma equipe mista? Semana passada fizemos isso contra o Grêmio para podermos privilegiar a Libertadores da América e deu no que deu. Os meninos jogaram muito bem, mas perdemos para o Grêmio lá e vimos a diferença para o Botafogo aumentar. Se não vencermos amanhã, a gente vai ver a distância do Botafogo aumentar ainda mais, as chances de qualquer coisa no Campeonato Brasileiro diminuir e podemos fechar a tabela de classificação fora do G4, o que implicaria em não nos classificarmos diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Se ficarmos ali até o G6, as chances maiores são de pegarmos uma pré-Libertadores. Então, afinal de contas, por que a diretoria rubro-negra bateu o martelo para que a gente fosse com um time misto amanhã? Também quero falar com vocês, obviamente, da situação do técnico Tite. Está todo mundo aguardando o famoso plantão urgente para poder falar que o Tite não é mais treinador do Flamengo. E por que esse plantão está demorando tanto? Por que a gente ainda não tem um novo treinador? Tem gente até que prefere o time sem treinadores. Enfim, vou falar sobre tudo isso com vocês a partir de agora, aqui no canal Resenha Rubro-Negra. Produça, roda a vinheta. Nação, a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue pegar aquela renda extra que você tanto está precisando para pagar aquela sua conta, para poder investir na educação dos seus filhos, num carro novo, na reforma da sua casa, enfim. A grana é sua, você faz o que você quiser. O importante é você não perder noites de sono sem antes consultar a Mais Ágil. Para isso, clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Há quase 3 anos, em parceria com os nossos canais, a gente volta a recomendar a Mais Ágil, porque na Mais Ágil a gente confia. Clica no link e resolva hoje mesmo os seus problemas financeiros falando com um dos atendentes da Mais Ágil. Nação, rubro-negro não tem um dia de sossego. Amanhã a gente joga contra a equipe do Atlético do Paraná no Maracanã. Os ingressos esse ano estão tendo uma procura ridiculamente baixa. O setor sul pode nem abrir pela primeira vez nesse ano, tá? Para o jogo de amanhã. Esperado aí cerca de 20 a 30, 35 mil pessoas no máximo. O que para a maioria dos clubes brasileiros é casa cheia. Mas para o Flamengo é uma vergonha ímpar, porque afinal de contas a gente vinha jogando para cerca de 55 a 60 mil torcedores na média por jogo. E agora a gente pode ter nem metade disso no estádio. Isso é reflexo daquilo que o time vem apresentando em campo, ou daquilo que o time não vem apresentando em campo sob o comando do técnico Tite. Tite está tentando ser leal ao Flamengo nesse momento, não pedindo demissão, porque o Tite espera que o Flamengo resolva sua situação para só depois se demitir ou aceitar sua demissão. A vontade do treinador rubro-negro hoje é de pedir a demissão. Ele só ainda não o fez, a pedido do Marcos Braz, para que ele aguarde mais um pouco para que a definição aconteça. Inclusive, está programado para acontecer uma reunião entre hoje e segunda-feira, justamente para eles falarem sobre isso. A vontade do Tite não é mais de ficar no Flamengo.
A vontade do técnico Tite é de encerrar os trabalhos no Flamengo, ir embora para casa, descansar esse final de ano e assumir uma outra equipe no ano que vem, aqui no Brasil ou lá no exterior. Mas o fato, pessoal, é que o Flamengo ainda não conseguiu acertar aquele treinador para poder substituir o técnico Tite. Nesse vídeo aqui ainda eu vou falar para vocês sobre o plano traçado pelo Rodolfo Landim para essa questão do treinador. Então fica até o final do vídeo para você entender que o Flamengo tem um plano, o Landim tem um plano. Vamos ver se o plano do Landim vai calhar de ser benéfico para o Flamengo nesse restinho de temporada. Mas por enquanto, a reunião que existiu foi para definir qual jogo o Flamengo vai abordar com mais prioridade nesse momento. Se o jogo contra o Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro, se o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Tem muitas pessoas pensando que o Flamengo está priorizando a Copa do Brasil apenas e tão somente por conta do dinheiro, que é uma remuneração muito mais alta do que a remuneração no Campeonato Brasileiro. Ah, Fabrício, tem direito de transmissão. Gente, é mais dinheiro, porque se você dividir a premiação da Copa do Brasil pelo número de jogos e a premiação do Campeonato Brasileiro pelo número de jogos, vocês vão ver que a Copa do Brasil paga mais pelo número de jogos que faz do que o Campeonato Brasileiro pelo número de jogos que faz. Então a Copa do Brasil verdadeiramente paga mais. E tem um detalhe, a diretoria do Flamengo já enxergou que no Campeonato Brasileiro a equipe não vai chegar muito longe. Já está meio que como um consenso no Conselho de Futebol do clube que não vai dar para pegar a vice-colocação no Brasileiro, que era aquilo que estava planejado, orçado, para a gente conseguir. Então, o Flamengo vai com tudo para a Copa do Brasil, para tentar ser campeão na Copa do Brasil, para poder salvar as rúbricas de premiações. Eu mostrei ontem, no Central do Fla, todas as rúbricas e aquilo que o Flamengo queria ganhar em cada uma delas e aquilo que o Flamengo vem ganhando até agora. O Flamengo verdadeiramente não está conseguindo cumprir com seu planejamento orçamentário e precisa de uma vitória na Copa do Brasil, de campeão, tá? Na final lá, chegar na final e ser campeão, para poder cobrir um pouco do prejuízo que vai ter na rúbrica de premiações. Então, esse é um fator. O segundo fator é o seguinte: no Brasileirão, todo mundo sabe que o time precisa ter uma regularidade. E o Flamengo não consegue manter uma regularidade. Nesse retorno, segundo turno do campeonato, o Flamengo ganhou apenas 2 jogos. Campanha de rebaixado. A tendência é que, se tudo continuar como está, é a gente caindo na tabela de classificação. Daí, no ano que vem, nós não teríamos a Libertadores da América. Se a gente terminar no G6, a gente vai ter que ir para pré-Libertadores. E aí, o planejamento fica todo errado, você tem que voltar com o time primeiro. Geralmente, você faz viagens desgastantes, porque os times que você enfrenta na segunda e na terceira fase da Libertadores são clubes menores que jogam lá no Coxoxó do Crochopó. E aí você demanda uma logística toda diferenciada com uma gestão que vai estar entrando no clube no começo do ano, ou seja, uma gestão inexperiente em muitas situações. Então, para o Flamengo ficar no G6 ou nem ficar classificado para a Libertadores é um risco que ele não pode se dar ao luxo de correr. Por isso, se o Flamengo aposta todas as fichas na Libertadores, na Copa do Brasil, perdão, onde a gente tem alguns fatores que o Flamengo pode levar a seu favor, como, por exemplo, o apoio da torcida em casa, que é uma coisa fundamental, que é uma coisa que pode fazer os rumos mudarem, como é mata-mata. Você faz um belíssimo jogo, segura no outro, como o Peñarol fez, segura no outro, você já está classificado para a final. E quem ganha a Copa do Brasil, acontece o que com relação com a Libertadores? Vai direto para a Libertadores América. Então aí você pode ter tempo para organizar a equipe durante o resto de Brasileirão, né? Aí você não precisa se preocupar, por exemplo, desportivamente falando, por conta da Libertadores, em terminar em quarto, em quinto, em sexto. Aí você vai jogar o Brasileirão para fazer reformulações. Inclusive, em se ganhando a Copa do Brasil, alguns jogadores podem ter até as férias antecipadas. Caso do Gabriel Barbosa, por exemplo. Pode ser que o Flamengo dê férias antecipadas ao Gabriel, se é que vocês me entendem. Terminou? Ganhamos a Copa do Brasil? Tá de férias.
Vamos ficar, o planejamento prevê renovar com o Davi Luiz? Prevê, então fica, não prevê, tá de férias. Estão me entendendo? A ideia é começar a organizar o elenco do Flamengo a partir do momento que se encerrar a Copa do Brasil. E aí, pessoal, a Copa do Brasil é o caminho mais rápido neste momento e mais fácil, acreditem, mais fácil para a Libertadores da América. A Fabrício, o Corinthians está jogando muito mais do que o Flamengo e tal, é um fato. Hoje, infelizmente, o Corinthians é favorito a passar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Mas é Copa, tudo pode acontecer. O time, depois de todas as vergonhas que passou esse ano, pode ter sei lá, sabe, um respingo de dignidade, de hombridade e correr atrás dessa Copa do Brasil. Porque, é verdade, o time é muito mal treinado, muito boa parte de tudo isso é do filho do Tite, e é mesmo, quer vocês queiram ou não, é ele que está treinando o Flamengo, mas o jogador, quando entra em campo, ele tem condição de fazer a diferença. Né? 17 chutes para um gol que aconteceu ali contra o Vasco, não pode ficar se repetindo. Os caras têm que ser mais caprichosos, têm que lidar com o jogo de uma maneira mais caprichosa, mais carinhosa, mais condizente com o torcedor rubro-negro, que foi levá-los no aeroporto, apoiou o tempo todo. Assim, precisa ter mais carinho, né? Precisa ter mais zelo pela profissão e pelo torcedor. Então, pode ser que na Copa do Brasil o Flamengo acabe conseguindo a vaga direta para a Libertadores e possa começar a reformular o elenco no restante da temporada jogando ainda o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tenta, junto à CBF, mudar a data do jogo de volta. O Corinthians não aceitou, já mandou uma nota para a CBF dizendo que não aceita, que não vê como, e a CBF está estudando se acata o pedido do Flamengo ou não. Isso porque a CBF quer privilegiar sua competição, né? Os anunciantes querem ver o melhor Flamengo em campo, e o melhor Flamengo em campo é com a Arrascaeta, é com o Gerson, é com o Nico. E esses caras vão ter retornado das suas seleções a 2 dias antes de jogar a semifinal contra o Corinthians. Então a CBF ainda está estudando para ver se modifica a data ou não. O fato é que há uma pressão da imprensa paulista para que a CBF não aceite o pedido do Flamengo, não acate o pedido do Flamengo. E essa pressão pode acabar fazendo o presidente Edinaldo Rodrigues não alterar a data. Sem contar que as fortes declarações de Rodolfo Landim a respeito da contusão do Pedro, caíram muito mal dentro da CBF. Lembra que eu comentei para vocês? Falei o seguinte, olha, a CBF pode acabar nos bastidores arrumando alguma maneira de prejudicar o Flamengo devido às declarações do presidente Rodolfo Landim. Tá aí o momento da gente ver como é que a CBF vai se comportar. Se vai ser vingativa num caso em que realmente o Flamengo tinha razão e eu apoiei Rodolfo Landim nas declarações que ele deu e continuo apoiando, ou se a CBF vai entender que realmente o clube é punido muitas vezes, como o Flamengo foi no caso do Pedro, não adianta só remunerar o clube através dos salários, ninguém vai colocar um outro Pedro para jogar pelo Flamengo. O Flamengo está perdendo financeiramente? Não, porque a CBF e FIFA vão pagar o salário do Pedro. Mas e desportivamente? O Flamengo está perdendo? A gente sabe que sim, a gente sabe que o Tite montou um time para jogar pelo Pedro. E sem o Pedro, sem time do Flamengo, é o que a gente está vendo nesse momento. Aliás, muitas pessoas acabaram culpando o Arrascaeta por ter feito corpo mole no jogo contra o Peñarol. Isso porque algumas declarações do Arrascaeta foram levantadas na internet, onde ele dizia querer jogar num dia no Peñarol. Para quem me acompanha, para quem está sempre aqui nos nossos canais, novidade zero sobre isso. Tanto ele quanto o Nicolás de la Cruz e o próprio Varela, que é cria do Peñarol, já falaram que querem encerrar suas carreiras jogando pelo Peñarol, que é o clube de coração deles. Normal, natural. Quantos e quantos jogadores vão para fora e falam que quer voltar para o Flamengo? Por exemplo, Lucas Paquetá, né? Foi embora e falou que quer encerrar a carreira dele no Flamengo. Vinícius Júnior foi embora e disse que vai voltar um dia e vai encerrar a carreira no Flamengo. Todo jogador fala, todo jogador sonha um dia voltar para sua casa. Normal, ou para jogar no seu clube de coração. Normal, nada. Com relação a isso, o Vinícius Júnior vai entregar um jogo do Real Madrid contra o Flamengo? Não vai. O Lucas Paquetá, se jogar Flamengo
e o West Ham vai entregar um jogo para o Flamengo? Não vai. Não é assim que funciona. O que houve no Flamengo foi uma apatia tática, não corpo mole dos jogadores. É uma apatia tática, que a gente já explicou aqui, pelo mau treinamento, pela preparação física horrenda, pela administração do clube, pelo técnico Tite. Tudo deu errado o ano todo. Se fosse pelo menos só na Libertadores, ainda poderia dar razão para os teóricos conspiratórios, mas não é. Olha o Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta queria jogar no Corinthians também, queria jogar no Botafogo, tomamos de 4-1 dos caras. Então, assim, a apatia tática do Flamengo não é uma escolha dos atletas esse ano, e sim uma situação da comissão técnica em todas as competições. E aí, o torcedor que estava brabo num dia com o Arrascaeta, no outro começou a ficar com medo do Arrascaeta sair para o Napoli. Saiu a notícia de que o Napoli estaria interessado em Georgian de Arrascaeta para a próxima janela de transferências. Há algumas situações que eu preciso pontuar com vocês. Primeiro, a grande janela de transferências dos clubes europeus não é a de janeiro, é a de julho. Por quê? Porque a de janeiro é uma janela de ajustes. Se saiu alguém, eu busco alguém. Não é uma janela de transferências grande, porque eles estão no meio da temporada. Então, eles só buscam repor aquilo que eles perdem ou por lesão ou por venda de atletas. Já é, então, algo a se questionar. Você contratar um jogador no meio da sua temporada, um jogador que está em pré-temporada, já é uma notícia esquisita. Segundo, o Napoli, nos últimos 7 anos, contratou apenas 2 meias acima de 30 anos. Foi o Emanuele Giaccherini, de 33 anos, lá em 2018, e o Camilo Zúñiga, de 31 anos, lá em 2017. De 2018 para cá, o Napoli não contratou ninguém acima dos 30 anos para a posição de meio-campista. Exceções feitas ao lateral esquerdo, Leonardo Spinazzola, de 31 anos, e ao Romelu Lukaku, o atacante belga. De 2018 para cá, os caras não contrataram ninguém acima dos 30 anos. Então vamos juntar as peças. 30 anos, o Arrascaeta, em pré-temporada, ou seja, totalmente fora de forma ainda, para jogar num time endinheirado na Itália, e que está no meio da temporada. Foge todos os padrões de contratações europeias. Todos. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe interessante. O ano que vem é o ano que define a renovação contratual do Arrascaeta. O Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até 2026. E o clube sempre renova com seus principais jogadores uma temporada antes de vencer o contrato. Para quê? Para você não sofrer pressão de outros clubes. Se o Flamengo deixa para renovar com o Arrascaeta em janeiro de 2026, o Arrascaeta já pode assinar ali, já está perto de assinar o tal pré-contrato, e aí um montão de clube vem em cima para poder assediar o jogador, para poder tirá-lo. Então, os jogadores mais importantes do elenco, a gente sempre vê o Flamengo renovando uma temporada antes de terminar o contrato. Então é no ano que vem que o Flamengo começa a negociar a renovação contratual do Arrascaeta. Daí, parceiro, daqui a pouco vai ser o Barcelona que está interessado, o Real Madrid vai querer dar 10 para ele, corrigir uma injustiça do Flamengo. Vão pipocar várias notícias. A gente conhece o empresário do Arrascaeta, é o empresário mais difícil de lidar do futebol mundial. E daí para frente vai ser só notícias assim, só notícias complicadas. De fato e verdadeiramente, não há nada, nenhum contato do Napoli ou de nenhum outro clube com o Flamengo para a contratação de Arrascaeta. Agora, pra gente... um detalhe, hein? Pro jogo contra o Atlético de Paraná, o Tite deve usar uma equipe reserva, foi determinado isso junto com a diretoria rubro-negra, já expliquei, mas deve levar o Michael pro banco de reservas. A ideia é dar alguns minutos ao Michael para que ele possa estar mais inteiro para o jogo contra o Corinthians. É claro, o Michael não vai ser titular, teoricamente, contra o Atlético do Paraná e nem contra o Corinthians. Mas o Flamengo quer ter o Michael na melhor condição física possível para o jogo de quarta-feira. Então, uma boa notícia aí. Com relação ao técnico Tite, o Flamengo não vê como
contratar um treinador estrangeiro para assumir a equipe do Flamengo pelos próximos 3 meses. Os valores pedidos pelo Luiz Castro, por exemplo, pela insegurança de não ter a certeza de permanecer para o próximo ano, foram altíssimos, como eu falei para vocês ontem, coisa ali na casa dos 3 milhões de reais. A única alternativa que o Flamengo vê hoje para substituir o técnico Tite é o Felipe Luiz. Rodolfo Landim ainda não teve a tal conversa com o Felipe Luiz, que é funcionário do clube e tem que fazer o que o clube mandá-lo fazer. Mas o Flamengo não quer forçar a barra com o Felipe Luiz e nem correr o risco de perder o Felipe Luiz com um pedido de demissão dele, caso force ele a fazer uma coisa que ele não queira. Então a situação de momento é: os caras vão se reunir entre hoje e segunda-feira, vão debater toda a situação. Ainda há conversas com treinadores brasileiros para assumirem o Flamengo nesse restinho de temporada. Graças a Deus que o Diniz foi pro Cruzeiro, porque senão o Diniz seria severamente acionado. A essa altura do campeonato, o Diniz já poderia estar treinando a equipe do Flamengo, tá? Ainda bem que o Cruzeiro levou o Diniz, senão ele seria o treinador do Flamengo agora. Mas a diretoria não vê dentre os brasileiros alguém que tenha tamanho para substituir o Tite. E caso tudo dê errado, não ouvir dos jornalistas o seguinte: pô, tiraram o Tite para colocar o fulano. Só o Flamengo mesmo. Então, a situação tá bem complicada, mas de hoje para segunda-feira, a diretoria rubro-negra deve bater o martelo com relação à situação do Felipe Luiz. É isso, nação. Fiquem atentos que a qualquer momento eu posso voltar, porque tudo isso pode mudar de uma hora para outra, a qualquer momento, o tempo todo, 100% de certeza que alguma coisa vai acontecer. Para continuar ou não com o Tite no Flamengo. Então, curta, comenta, compartilha, se torne membro VVP por apenas R$ 1,99 e ajude os nossos canais a permanecerem online, trazendo a verdadeira notícia do Mengão queridão. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Um excelente final de semana para todos vocês, um ótimo sábado, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.